Enquanto você assiste a este vídeo, milhares de pessoas estão entrando em sites pornográficos neste exato momento. Muitos são adultos, mas sabe o que mais me assusta? Uma parte significativa deles são adolescentes. Alguns ainda são crianças. E talvez você pense que o maior problema da pornografia seja o conteúdo que ela mostra. Na minha opinião, não é. O maior problema é aquilo que ela faz silenciosamente com a mente, com os relacionamentos e até com a forma como uma pessoa enxerga o próprio corpo, o casamento e o amor. Hoje eu quero mostrar algo que dificilmente você vai ouvir nas redes sociais. Eu quero mostrar como funciona essa indústria, por que milhões de pessoas não conseguem sair desse vício e principalmente porque ainda existe a esperança para quem acredita que já foi longe demais. Porque este vídeo não é sobre condenação, é sobre liberdade. Antes de abrir a Bíblia, eu quero que você olhe para a realidade, porque existe uma pergunta que precisa ser respondida. Se a pornografia faz tão mal, por que ela continua crescendo? Segundo levantamentos realizados por organizações que monitoram o comportamento digital e o consumo de conteúdo adulto, bilhões de acessos são registrados todos os anos em plataformas pornográficas. Não estamos falando de um problema isolado, estamos falando de uma indústria gigantesca que movimenta bilhões de dólares e alcança praticamente todos os países do mundo. E talvez o dado mais preocupante seja este: a idade do primeiro contato com pornografia tem diminuído cada vez mais. Hoje, muitas crianças e adolescentes têm o primeiro contato ainda no ensino fundamental. Às vezes, não porque procuraram esse conteúdo, mas porque ele apareceu em um anúncio, em uma rede social, em um grupo de mensagens que foi enviado por um colega. É aqui que muita gente comete um erro. As pessoas imaginam que um vício em pornografia começa quando alguém decide consumir pornografia. Na maioria das vezes, isso não é verdade. Ele começa com curiosidade, com um clique, com uma imagem, com um vídeo de poucos segundos. E aquilo que parecia apenas um momento acaba iniciando um processo muito mais profundo. Porque a pornografia não age apenas sobre os olhos. Ela começa a agir sobre o cérebro. Toda vez que uma pessoa recebe um estímulo extremamente intenso, o cérebro libera uma grande quantidade de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor ligado ao sistema de recompensa. Ela participa da sensação de prazer e faz o cérebro aprender. Isso foi bom, repita. O problema é que o cérebro também se adapta. Depois de algum tempo, aquilo que antes parecia suficiente já não produz o mesmo efeito. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas começam a procurar conteúdos cada vez mais intensos. Percebe como isso funciona? Não é apenas uma questão de caráter. Existe um mecanismo biológico acontecendo. Mas cuidado, quando eu digo isso, eu não estou tentando justificar o pecado. Estou dizendo que existe uma batalha real acontecendo dentro da mente humana. E se nós ignorarmos esse funcionamento, dificilmente vamos conseguir ajudar quem está preso. Agora pense comigo. Se uma pessoa passa anos treinando o cérebro para receber prazer através de imagens artificiais, o que acontece quando ela tenta construir um relacionamento real? O cérebro já foi condicionado, foi treinado, foi educado por uma tela. E isso começa a afetar o casamento, a forma de enxergar o outro, a expectativa sobre o sexo, a capacidade de criar intimidade, a maneira como essa pessoa olha para homens e mulheres. Pouco a pouco, pessoas deixam de ser pessoas e passam a ser objetos de consumo. Na minha opinião, esse é um dos efeitos mais cruéis da pornografia. Ela não destrói apenas a pureza, ela destrói a capacidade de amar de maneira como Deus planejou. E o mais triste é que muita gente continua presa nisso, acreditando que o problema é simplesmente falta de força de vontade. Não, a batalha é muito mais profunda. Ela envolve cérebro,
emoções, hábitos, feridas e também espiritualidade. É justamente sobre isso que nós vamos conversar agora. Mas existe uma pergunta que talvez seja ainda mais importante. Se a pornografia altera o cérebro, por que algumas pessoas conseguem parar e outras passam anos lutando contra esse vício? Na minha opinião, porque a pornografia nunca foi apenas sobre sexo, ela sempre foi sobre dor. Pense comigo, quantas vezes alguém procura pornografia porque está feliz? Quase nunca. Na maioria das vezes, a pessoa está cansada, ansiosa, solitária, frustrada, rejeitada, estressada ou simplesmente tentando fugir da realidade por alguns minutos. E é exatamente aí que está uma das armadilhas mais perigosas. A pornografia oferece uma sensação momentânea de alívio, mas ela nunca resolve o problema que levou a pessoa até ela. Ela apenas anestesia. É como tomar um remédio para esconder a dor enquanto a doença continua avançando. Por alguns minutos, parece que tudo ficou melhor, mas depois vem a culpa, depois vem a vergonha, depois vem aquela promessa que muita gente já fez dezenas de vezes. Nunca mais. Só que alguns dias depois, ou talvez algumas horas depois, tudo acontece novamente. E esse ciclo começa a destruir a autoestima. A pessoa deixa de acreditar nela mesma. Começa a pensar, eu nunca vou mudar. Deus deve estar decepcionado comigo. Eu sou um hipócrita. Talvez você esteja assistindo este vídeo exatamente assim, sorrindo por fora, mas vivendo uma guerra silenciosa por dentro. E se esse for o seu caso, eu quero que você escute esta próxima frase com muita atenção. O seu vício não define quem você é. Ele descreve uma batalha que você está enfrentando, não a sua identidade. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Nós vivemos numa cultura que reduz pessoas aos seus erros, mas Deus nunca fez isso. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que caíram, que erraram, que fracassaram e mesmo assim foram restauradas. Porque Deus sempre olha para aquilo que uma pessoa pode se tornar e não apenas para aquilo que ela fez. Agora deixa eu dizer uma coisa que talvez incomode algumas pessoas. Na minha opinião, a pornografia não destrói apenas quem a consome. Ela destrói todos que estão ao redor. Ela entra silenciosamente dentro do casamento. Ela muda expectativas. Ela diminui a intimidade. Ela faz comparações injustas. Ela rouba a confiança. Ela cria segredos. E todo relacionamento construído sobre segredos começa a perder sua força. Ela também afeta os filhos, porque filhos talvez nunca descubram o motivo, mas sentem quando o pai está emocionalmente distante. Sentem quando existe frieza dentro de casa. Sentem quando o ambiente perdeu a paz. O pecado nunca permanece isolado. Ele sempre produz consequências que ultrapassam quem o pratica. E talvez seja por isso que eu tenho decidido gravar este vídeo. Porque eu me recuso a aceitar que uma geração inteira seja ensinada a tratar como entretenimento aquilo que está destruindo famílias inteiras. Nós normalizamos demais aquilo que deveria nos preocupar. E quando uma sociedade perde a capacidade de se indignar com aquilo que destrói o ser humano, ela começa lentamente a perder também a capacidade de reconstruí-lo. É justamente aqui que a ciência e a Bíblia começam a caminhar na mesma direção. As duas concordam em uma coisa: aquilo que alimentamos todos os dias transforma quem nós nos tornamos. Se você alimenta a violência cresce. Se alimenta ressentimento, o ressentimento cresce. Se alimenta a impureza cresce. Mas existe uma notícia extraordinária. Se a mente pode ser treinada para o vício, ela também pode ser treinada para a liberdade. E é exatamente sobre essa esperança que eu quero conversar agora. Depois de tudo isso, talvez exista uma pergunta na sua cabeça. Tá, Farlen, mas existe saída? E a minha resposta é simples. Sim, existe.
mas talvez não da forma que muita gente imagina. Porque durante muito tempo nós tratamos a pornografia apenas como um problema de comportamento. A pessoa cai, promete que nunca mais vai fazer, fica alguns dias sem acessar, depois cai de novo e o ciclo continua. Mas eu acredito que a verdadeira liberdade começa quando você entende que o problema não está apenas no comportamento, está naquilo que alimenta esse comportamento. Ninguém muda apenas tentando controlar as próprias mãos. A verdadeira mudança começa quando a mente começa a ser renovada. E isso é interessante porque a própria ciência mostra que o cérebro possui uma capacidade extraordinária de adaptação. Da mesma forma que ele aprende um hábito, ele também pode aprender outro. Isso exige tempo, disciplina, persistência, mas é possível. E é exatamente aqui que a Bíblia já ensinava algo muito antes de a neurociência falar sobre plasticidade cerebral. O apóstolo Paulo escreveu: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que interessante. Ele não disse apenas para mudar o comportamento, ele falou da mente. Porque toda transformação verdadeira começa primeiro por dentro. Agora eu preciso dizer uma coisa que talvez seja difícil de ouvir. Se você passa horas alimentando pornografia, mas dedica 5 minutos por semana para Deus, você está treinando sua mente em uma direção completamente diferente daquela que deseja viver. A mente funciona como um jardim. Aquilo que você rega, cresce. Aquilo que você abandona, morre. Então a pergunta deixa de ser apenas como eu paro de assistir pornografia e passa a ser o que eu estou alimentando todos os dias. Quais são os conteúdos que entram pelos meus olhos? Quem eu sigo nas redes sociais? Que tipo de filme eu assisto? Que tipo de conversa eu tenho? Quanto tempo eu passo diante de uma tela? Quanto tempo eu passo diante da palavra de Deus? Porque não basta retirar o veneno, é preciso colocar alimento saudável. E foi exatamente isso que eu descobri ao longo da minha caminhada. A liberdade não nasce apenas quando você fecha um site. Ela começa quando você abre espaço para uma vida completamente diferente. Quando você reconstrói sua rotina, quando aprende a lidar com a ansiedade de outra maneira, quando volta a conversar com Deus, quando volta a ler a Bíblia, quando procura ajuda, se necessário, quando rompe o isolamento, quando deixa de lutar sozinho. Porque uma das maiores mentiras desse vício é fazer você acreditar que ninguém entenderia sua luta. Isso não é verdade. Existem milhares de pessoas vivendo exatamente essa batalha. E milhares também encontraram liberdade. Então, por favor, não aceite a mentira de que a sua história terminou. Ela não terminou. Talvez ela esteja apenas começando. E talvez este vídeo seja exatamente o primeiro passo dessa mudança. Se você chegou até aqui, eu quero fazer um pedido. Escreva aqui nos comentários apenas uma palavra: liberdade. Eu quero saber quantas pessoas decidiram começar essa caminhada e quero orar por vocês. Além disso, se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém. Talvez exista um amigo, um filho, um irmão, um marido ou alguém da sua igreja enfrentando essa batalha completamente sozinho. Às vezes, um simples compartilhamento pode ser o começo da restauração de uma vida inteira. E se você ainda não faz parte deste canal, inscreva-se agora, porque esta foi apenas a primeira conversa. Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre como o vício se instala no cérebro, como reconstruir a mente, como restaurar relacionamentos, o que a Bíblia ensina sobre pureza e quais passos práticos podem ajudar quem deseja viver em liberdade. Meu compromisso não é apenas produzir vídeos, meu compromisso é caminhar com você nessa jornada. E eu espero encontrar você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.